Olá, bom dia a todos. Como é que está você nessa manhã de domingo? Já tomou o seu café? Já deu um abraço na esposa? Já acordou a família para o café da manhã, para estarmos juntos aqui, adorando o nome de Deus, cultuando o seu nome? Quero desejar a todos bom dia. Já estou vendo alguns irmãos aparecendo aqui. Se você está assistindo, dá uma palavrinha aí no nosso chat, só para nós termos uma noção de que você está presente. Muito bem. Meu nome é Hélio, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, em Goiânia, Goiás, e essa é mais uma transmissão devocional para a abertura da nossa escola dominical online. Nós temos meditado já há algum tempo no Salmo 16, e hoje eu quero meditar no Salmo 16, o versículo 5. Essas meditações estão sendo colecionadas e a nossa intenção é fazer um pequeno livreto que nós vamos presentear aquelas pessoas que visitarem a nossa igreja pela primeira vez, se Deus quiser, quando esse tempo de isolamento social, de distanciamento social acabar e pudermos novamente nos reunir lá no templo, na igreja, como sempre fazíamos no domingo pela manhã. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 16. Eu vou meditar só no verso 5, mas eu quero ler do verso 1 até o verso 5 na palavra do Senhor, que diz assim: é um hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. E o verso 6, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer nessa manhã. Te agradecemos o sol que brilha, te agradecemos a paz do amanhecer e a concretização da tua promessa que diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre todos aqueles que o temem e até mesmo sobre aqueles que não te conhecem ou ainda não te conhecem. Vem nos abençoar. Nós queremos dedicar o nosso domingo ao Senhor, mesmo estando em casa com a família, queremos consagrar o nosso dia para a glória e para a adoração do teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Temos meditado no Salmo 16, que é um hino de Davi, é um salmo messiânico que fala a respeito de Jesus 1000 anos antes dele nascer. Isso está lá no verso 10, nós vamos chegar lá daqui a alguns dias. E é um salmo que demonstra o prazer, a alegria de Davi na adoração e na comunhão com seu Deus pessoal. Também ele é um salmo que demonstra a fé, a confiança e a esperança no cuidado de Deus para com a nossa vida em todo o tempo. A frase e a palavra principal deste salmo que eu tenho usado como tema dessas meditações é o que ele diz no verso 1: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Deus é o nosso refúgio. Essa palavra aparecerá em vários salmos, em vários momentos e por várias situações ruins, boas, de festividades, de perigo na boca dos salmistas. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso lugar de descanso. Deus é aquele que nos protege, aquele que nos esconde da popularidade do público para que no privado possamos ter e manter comunhão com Ele. E a principal característica de Deus ser o nosso refúgio é que Ele nos guarda. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E nós já vimos até agora que Deus é o nosso refúgio em primeiro lugar porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o meu Senhor. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. E também nós já vimos até agora que nós encontramos refúgio em Deus, mas não somente nós, os santos que estão na terra, o povo de Deus, que são os notáveis nos quais eu, você, nós temos todo o nosso prazer
eles também buscam e encontram refúgio em Deus. Por isso, não trocaremos o Senhor por outros deuses. Não ofereceremos aos seus cultos nas suas libações de sangue, e os nossos lábios não pronunciarão o seu nome como tema e alvo das nossas orações, como tema e alvo dos nossos pedidos de proteção e socorro, como tema e alvo da nossa alegria e do nosso contentamento, porque o Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é aquele que nos guarda, ele é o nosso refúgio. Então, em segundo lugar, por que eu posso buscar e encontrar refúgio em Deus? Porque ele é a minha herança, diz o versículo 5 aí que nós acabamos de ler. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. E ele diz mais: a minha herança tem divisas em lugares amenos e a minha herança é muito linda. Então, quando você medita no Salmo e quando você pensa a respeito de herança, herança tem a ver com a morte dos nossos pais aqui da terra. Nós só falamos em herança quando nossos pais, aqueles que nos protegeram durante muito tempo, aqueles que nos criaram e nos conduziram para a vida adulta, eles chega o seu tempo e Deus os chama para a sua presença, e depois de caminharem o seu caminho, eles vão para a presença de Deus por meio da morte. A minha família, a família da minha esposa, viveram isso nos 3 últimos anos. Nossos pais partiram. Primeiro minha sogra, depois a minha mãe, depois o meu sogro e por fim o meu pai. E nós não podemos mais nos encontrar com eles. E então a família da Edneia distribuiu entre os irmãos a herança, que foi uma casa, a casa onde eu namorei Edneia, a casa deles ela foi vendida e o produto foi distribuído entre os irmãos. Um dos irmãos comprou a casa para si. Agora a minha família também está envolvida nisso, por causa da nossa herança. Tem um monte de complicação por causa de uma dívida que ficou para trás, mas vai dar certo. Estamos falando sobre a herança. No entanto, quando Davi fala que Deus é a nossa herança, ele não está falando de nada dessas complicações que a herança dos nossos pais às vezes deixam, as documentações que a gente tem que resolver. Não, ele não está falando de algo que foi deixado para nós, porque ele não está dizendo que Deus nos deixa uma herança, ele está dizendo que Deus é a nossa herança. E há uma diferença muito grande entre Deus ser a nossa herança e os nossos pais deixarem uma herança para nós. A grande diferença é que Deus é eterno. Ele jamais conhecerá a morte, ainda que existem filósofos contemporâneos que dizem que Deus adoeceu e morreu, ou psicanalistas já antigos que dizem que Deus é uma ilusão e essa ilusão passará, ou ateus modernos que dizem que Deus é um delírio. Nós sabemos que nada disso é verdade, nada disso acontecerá, nada disso faz parte da nossa esperança e daquilo que nós aguardamos. Não, Deus é a nossa herança. E sendo Deus eterno, a nossa herança também é eterna. Porque o Senhor Jesus nos diz 2 verdades que nós não podemos perder. Primeiro, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdaremos todas as promessas do Pai juntamente com o nosso Salvador, que ressuscitou, está vivo e assentado no seu trono à direita do Pai eternamente. A nossa herança é para sempre. Ela não é uma herança que muitas vezes aqui na terra ela acaba. Uma casa que tem que ser vendida para que o seu produto seja repartido entre os filhos. Bens materiais, dividendos bancários, ou até mesmo dívidas que ficaram para trás e precisam ser quitadas. A nossa herança não é assim.
A nossa herança ela não pode ser desperdiçada irresponsavelmente, porque a nossa herança é o próprio Deus. E mais, a palavra de Deus diz que com Cristo estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com o Senhor e nosso Salvador Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, Apocalipse capítulo 5 e também lá no final capítulos 20, 21 e 22 falam de que nós estaremos no céu. Essa semana aqui em casa nós terminamos de ler Apocalipse e é maravilhoso quando lá no último capítulo diz que no céu nós não precisaremos do sol, porque o Senhor brilhará sobre nós. Nem sol nós vamos precisar. O Senhor é a nossa eterna luz. Então, por que eu me refugio em Deus? Porque o Senhor é a minha herança. Tudo o que eu posso esperar para mim no futuro vem de Deus. Deus providenciará. E o Senhor Jesus disse, olha, não fiquem tristes, não tenham os seus semblantes turbados, porque eu vou para o meu Pai e na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. João capítulo 14. Nós moraremos eternamente com o Pai. Quando nós falamos de herança e Deus sendo a nossa herança, o salmista deixa bem claro para nós que a eternidade de Deus garante a eternidade da nossa herança. E aí o salmista faz alguns comentários agradáveis a respeito dessa herança. Primeiro, ele diz que o próprio Deus é a porção, é tudo o que nós esperamos. Segundo, ele diz que essa herança ela tem divisas em lugares amenos. Ela tem divisa em lugares agradáveis. Ela é agradável. Ela não é fonte de preocupação. Ela é muito linda e ela é amena. Agradável e bela ao mesmo tempo. Como aquela chácara ou como aquela fazenda onde nós podemos ir e lá tem uma rede preguiçosa para a gente deitar. Um lago para a gente contemplar. Árvores e frutas para nós usufruirmos. Um cavalo ali para você montar nele e passear pelo pasto. Um lugar agradável. Um lugar ameno, onde à noite o som do vento batendo nas árvores faz você repousar. Aquela cachoeirinha caindo ali perto do rego que foi feito e você dorme ouvindo aquilo. É disso que o salmista está falando. Deus, no seu refúgio, na comunhão particular e íntima e individual da nossa fé para com Ele, é agradável, é ameno e é bonito. E então, se Deus é a minha herança, eu devo aguardá-lo. E essa é a aplicação. Se Deus é o meu Senhor, como diz o verso 2, eu devo obedecê-lo. E se Deus é a minha herança, então eu devo aguardá-lo com esperança e com fé. Porque a palavra de Deus diz que aquele que fez a promessa é fiel. Descanse em Deus. Algumas pessoas estão muito ansiosas, com muito medo, atribuladas na sua alma por causa de risco, por causa do medo da contaminação, por causa do medo da morte, de perder pessoas queridas, de ser acometido e ser instrumento para que essa pandemia se espalhe nos outros. Não deixe essas coisas ocuparem a sua mente, todos os devidos cuidados. Mas, principalmente, e acima de tudo, descanse em Deus. Deus é refúgio. Você se refugia em Deus pela oração, você se refugia em Deus pela meditação, você se refugia em Deus pela obediência. Descanse em Deus. Que Deus abençoe a sua alma nesta manhã, em nome de Jesus.
Nós vamos desligar aqui a transmissão e vamos preparar a próxima transmissão para a Escola Dominical às 9h45. Se porventura eu atrasar, fique tranquilo, é que eu estou fazendo aqui terminando algumas coisas para a apresentação que fica do lado aí da nossa tela. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Pai, guarde o teu povo, guarde a tua igreja. Guarde todos esses irmãos que colocaram seus nomes aqui no chat ao lado e que separaram esse tempo para meditar na palavra, para ouvir o sermão. Que a graça do Senhor esteja sobre eles e sobre todos os outros e outras que em algum momento acessarão a internet e pela condução providencial da tua graça cairão também nessa meditação. Que essa meditação seja bênção na vida de cada um. É a oração que fazemos com sinceridade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Daqui a pouco nos encontramos outra vez.